diagrama, né? Mas por recursão já mostramos que a fórmula de Park-Taylor é equivalente a um diagrama on-shell, né? Um único diagrama. E agora nós estamos dizendo o seguinte, que esse método aqui de resíduos, né? Agora, se a gente for para L loops, a gente podia pensar nesses resíduos, né? De novo, a gente bota aqui a ponte PCFW para mostrar que houve um shift. Então, vai ter uma soma sobre valores de n left mais n right igual a n mais 2. Tá? Aqui também tem KL, K-right. Lembrando-se, né? A gente somou sobre as possibilidades das helicidades negativas estarem aqui e estarem aqui. Então vai ter uma soma, sendo que KL mais K-right igual a K mais 1. Ou seja, só que agora, como tem loops, tem um caso, né? Tem um caso em que eu estou fazendo, isso aqui a gente chama de fatorização também, né? Que separa, mas tem casos que eu faço em que eu torno um shell, um diagrama, uma partícula interna, mas ainda assim eu não consegui dividir a partícula, porque tem L loops. Então, na verdade, existe esse caso aqui, em que eu tenho uma única amplitude. Aqui tem. Então, eu vou colocar aqui L left, vou botar um Lzinho, Lzinho right. Lzinho left mais Lzinho right é igual ao número de loops do meu diagrama. Isso aqui, no caso, L mais 1. Aqui, eu acho que é K mais 2. Então, esse detalhe você vai poder provar agora. K mais 1. E aqui é o caso em que eu faço essa partícula aqui com um shell. Na verdade, eu uni esse propagador aqui, eu faço um shell. Isso aqui se chama, um limite, assim como esse aqui é um limite de singularidade, né, de fatorização, onde uma amplitude, né, se é uma ressonância, uma amplitude ela fatoriza num produto de duas amplitudes, né, num caso de ressonância, né, então aqui é uma singularidade. Aqui, essa singularidade dessa amplitude é a ressonância das duas partículas se tornarem colineares. Quando duas partículas se tornam colineares, tem ali uma divergência também na amplitude. E, de novo, a partícula 1 e a partícula 2 são shiftadas por esse negócio aqui. Tudo isso aqui, então, a soma sobre todos esses possíveis diagramas, de forma recursiva, vai dar uma amplitude com L loops. E aqui não é L mais 1, obviamente é L menos 1. Não, ops. L menos 1. L menos 1, quando eu coloco isso aqui, eu crio um loop. Então, L loops e K helicidades negativas. Tá? Então está aí um método recursivo para encontrar todas as amplitudes possíveis. Tá? Sabendo as amplitudes anteriores, com um número menor de partículas, número menor de helicidades negativas e número menor de fluidos. Bom, esse amplitude seria um N, com a anotação do NHV, seria um N elevado a K, e esse daí
utilizando esta notação, esse K denota de que há... É o número de partículas negativas, de densidade negativa. Negativas. Então, NK, NHV? Seria N elevado a K, N elevado a K menos 2. Porque MHV já tem duas densidades negativas. Né? Ou então eu botei um K-chapéu. Né? É meio chato. Na literatura vai ter confusão. Tem confusão. Na literatura, uma hora usam K para o número de densidades negativas, ou outra hora usam K aqui. E aí vai ter confusão. Porque ali já não significa o número de densidades negativas. Então tá, eu estou vendo aqui que eu só tenho meia hora. E na verdade eu terminei o que eu planejava ter sido o fim da aula anterior. Então vamos ver como é que a gente, o que eu posso passar hoje. Eu acho que agora a gente pode pensar um pouquinho, colocar a supersimetria em jogo e voltar para a amplitude de 3 partículas e reescrevê-la de uma forma diferente. De repente a gente termina hoje com a forma geral, uma expressão geral para a amplitude no chão. Pronto. Então, no caso de vértice branco, né? Não, sem isso. Agora, gente, por enquanto, supersimetria n igual a 4 é para a gente, nesse momento, um adereço, ou seja, é um enfeite para facilitar a compactação das expressões. As expressões vão ficar mais bonitinhas usando supersimetria. Com a supersimetria, ela tem essa capacidade de colocar dentro do mesmo multipleto, né, várias partículas. Aqui, então, n igual a 4, então o multipleto teria 4 partículas de densidades diferentes. Então, esse multipleto supersimétrico, ele pode ser escrito como, eles colocam como se fosse uma forma de um estado coerente de Grassmann. Né? Porque estado coerente que você vê isso aqui em ótica, né? Esse tipo de estado. Esse aqui são os vários geradores, são os 4 geradores supersimétricos, né? Cargas supersimétricas. Variável de Grassmann que acompanha eles. Cada vez que, nessa expansão aqui, a gente pode imaginar que a gente expande esse exponencial aqui, e cada vez que um gerador desse exponencial atua no estado, o estado ele cai a densidade em meio. Só uma coisa, o primeiro A da esquerda, da esquerda. Esse aqui, então esse aqui vai ser um Bloom de densidade positiva. E da esquerda? Também. Não, mas esse aqui. Esse aqui. Tá, esse aqui é um multipleto completo.
Não algo com unicidade bem definida. Não, ele seria um multiplicados supersimétrico. E aí já não se fala de helicidade dentro dele. É isso que a gente vai usar agora. Tá. E é uma soma do segundo termo. Na verdade, ele então tem todas as possibilidades. Então, é uma soma. Então, se eu quiser, por exemplo, a partir desse cara aqui, vamos lá. A partir desse cara aqui, se eu integrar em d eta a, se eu escolher d4 eta a tilde, eu vou pegar, ele vai me dar o a menos. Tá. Por quê? Porque a propriedade da Grassmanniana, uma integração da Grassmanniana d eta tilde. Eta tilde é igual a 1 e integral de d eta tilde sozinha é igual a 0. Então, ou seja, os termos que não têm 4 eta tildes vão todos embora. Então, eu vou ter a capacidade de escolher a minha conveniência, de acordo com a integração que eu fizer, quem vai ser minha partícula com velocidade negativa. Tá? Só não perder um pouco também que tem A no meio, A vamos continuar aqui, peraí. Então eu tenho esse cara aqui, aqui são 4 partículas, são 4 estados com meio, né? Porque esse I aqui é de 1 igual a 4. São uma das 4 cargas, né? Aqui eu tenho 6 estados. Isso aqui tem uma anticomutação aqui desses estados, os índices anticomutam aqui, de forma que aqui também eles anticomutam e eu posso ter um estado invariante em relação à simetria SU4 das cargas. Então aqui tem 6 estados e aqui só tem um único estado. Tem um outro aqui que eu pulei, né? Outra coisa, na exponencial, onde aparece o gerador da carga SUS, que maiúsculo, QI. Ele é Q, eta, Q, são 4 então, Qs, né? É um QI contraído com eta tilde vamos fazer um pontinho aqui, verdade, teria um I ali. Vamos fazer um ponto aqui, pronto, A contrair o índice I. A parte que não entendo por que coloca um índice através da tilde. Esse índice A, porque eu vou criar uma Grassmanniana, uma variável de Grassmann para cada partícula. Esse aqui seria o índice, digamos que A é o nome da partícula, é o número da partícula. É o rótulo da partícula. De forma que agora, quando eu penso num diagrama de 3 pontas, eu não preciso mais especificar onde é que está a partícula negativa. Tá? Eu só sei que. E nesse formalismo. Mais uma coisa. Uma outra coisa que é utilizada aqui nessa supersimetria é o delta fermiônico. O delta fermiônico ele vai fazer a mesma coisa que a integral. Tá? Ele vai pegar justamente o número de os termos que possuem exatamente 4 partículas, 4 variáveis de Grassmann negativa, 4 vezes K. Ou seja, por exemplo, aqui, esse aqui, quando ele pega 4, se eu coloco aqui 4, se eu usar esse delta aqui para pegar 4 variáveis de Grassmann e todas elas na mesma partícula, eu obtenho o estado de densidade negativa dessa partícula. Eu poderia obter gluínos ou outros objetos, S-glues, né? Se eu fizesse uma outra escolha diferente. Só falta, aí nessa deficiência só faltou mais um caso, né? Só faltou mais um caso. Então o meu delta fermiônico ele vai me ajudar a escolher as partículas também. E o caso que faltou seria com que helicidade? Seria o quê? O caso que helicidade menos meio. Deixa eu ver aqui.
Tá, eu não tenho nenhum exemplo aqui. Então tá, então a minha partícula, a minha densidade de 3 pontos agora vai ficar o seguinte. K igual a 1, né? Conservação. Tá aí. Caso dentro desse delta 4 aqui, ele vai pegar todos os termos, ele vai fazer o seguinte, esse delta 4. Ele vai pegar esse aqui, elevar a quarta potência, tá? E ele vai pegar esse cara aqui e elevar a quarta potência. Todos os termos vão ter 4 variáveis de graus, tá? Eta tilde. E aí vai ser uma escolha minha de que termo eu vou pegar, né, através de uma integração e escolha, por exemplo, eta 1 tilde D4. Quando eu faço isso, eu vou pegar delta 1 tilde a quarta. O termo delta 1 tilde a quarta, que vai ser o 2, 3 a quarta, e vai dar exatamente a expressão de Park-Taylor. Tá? Isso é amplitude. Ou seja, essa amplitude, sem eu fazer a integral, ela vai ser a soma de todas as outras amplitudes, de todas as possibilidades de helicidade, inclusive as que a gente não vai trabalhar, que são envolvendo outras partículas supersimétricas. Tá? Ele chamou de A1? Esse K igual a 1. Aqui é A3 com índice 1. Para o outro caso, da parte do vértice preto, K igual a 2, né? O A2, 3, né? Nessa forma supersimétrica vai ser um delta 2, 4 de lambda 1 eta 1 tilde lambda 2 eta 2 tilde mais lambda 3 eta 3 tilde sobre 1, 2, 2, 3 tilde. E aqui tem conservação de energia de momento. Tá. Interessante aqui, nesse caso, eu vou ter então grau 8, vou ter todos os termos aqui, vou levar a oitava potência, vou ter termos 8, só que esse produto 2 vezes 4 aqui é para significar que eu vou olhar cada espinor desse aqui e vou ter que fazer uma contração antissimétrica deles. Né? Essa contração antissimétrica vai pegar, por exemplo, se eu escolher na integração D4 eta 1 tilde D4 eta, aí, né, quando eu fizer isso, eu vou pegar o termo lambda 1, lambda 2, colchete angular, tá? Vezes esse aqui é a quarta, esse aqui é a quarta, esse aqui é a quarta, né?
Na verdade, não é bem a quarta, né? Vocês sabem, é variando o índice I de 1 a 4, né? Eles têm que ser distintos, porque eles são antissimétricos, né? E aí vai dar a expressão de Park-Taylor com as partículas 1 e 2 com densidade negativa, tá bom? Em que lugar ele está bem explicando isso das referências que você mencionou, né? Sobre a parte do supercimento do esqueleto e tudo isso? Tem um trabalho do... Talvez no trabalho inicial deles aqui do trabalho principal do Arcane Hamed, do positivo Grassmannian. Talvez tenha aqui. Como é que está o nosso tempo? 15 minutos. Beleza, então vamos evoluir um pouquinho mais. Então, nós já apresentamos vocês os diagramas on-shells com um número maior do que 3 partículas. Tá? Ainda no diagrama nível árvore. Tá? Então, na verdade, nós até mencionamos os vários grupos. E vocês viram que não tem muito segredo. Tá? Para construir, não tem muito segredo. Fazer uma ponte aqui, acha onde é o polo e está ali. Mas ele tem um efeito. O resultado final desse diagrama. Tá. Agora vamos olhar esse cara aqui de outra maneira. Tá. Vamos pensar o seguinte: você ter o lambda, o plano definido por lambda e lambda tida perpendicular, né? Você pode escrever isso aqui de outra maneira. Você pode escrever. Será que eu já falei isso ontem? Não falei não. Ontem não chegou para sobre essas delas aí. Falou do plano perpendicular quando tá. o paramento de 3 pernas. Tá aqui. Então tá. Então eu vou escrever isso aqui como se fosse um delta 2 de um W. Nesse caso aqui, esse lambda seria um único vetor, como nós mencionamos, né? Então, esse W aqui, ele representa um único vetor, W1, W2, W3. Então, como é um vetor, tanto faz se multiplicar por alfa, né? Então, na verdade, isso aqui só tem 2 graus de liberdade, porque tem eu vou colocar aqui como GL, um grau de liberdade que eu posso, que é módulo, né? Esse aqui é módulo, um grau de liberdade GL1. Tá? Então, eu escrevo isso dessa forma e a condição, estabeleço a condição de que o lambda está contido aqui. Se o lambda está contido aqui, ele é perpendicular ao espaço ortogonal ao W. Quer dizer, por enquanto não tem sentido nenhum eu fazer o que eu estou fazendo agora, né? Mas daqui a pouco, mais à frente vocês vão ver. Se eu faço isso, né, por causa das restrições que já existem aqui, esse W aqui ele tem uma solução única. E vai ser 2, 3, 3, 1, 2.
Mas se eu faço isso, imaginemos, não, esqueçamos o delta. Essa restrição vem desse delta, da cinemática aqui, né? Da conservação de energia de momento. Mas se não tiver isso, eu poderia pensar, eu poderia olhar a minha integração, a minha amplitude, e aqui, mas esse aqui está no mesmo nível, desculpa, eu não copio aqui no mesmo linha. E aqui vai ter. Isso aqui representa o menor, o máximo menor, né, ou o menor formado pela coluna 1 de W, o menor formado pela coluna 2 de W, e o menor formado pela coluna 3 de W. Então, essa expressão aqui, ela é invariante a GL1, tá? Porque aqui eu tenho três menores que poderiam se transformar com GL1, mas aqui eu também tenho três caras, os três diferenciais que também se transformam com GL1 e cancelam. Tá? E aqui ela tem um volume. Não, então, alguém tentou de conexão. Não, mas o GL1 também vai mudar aqui. Essa relação vai ser geral. Os deltas também mudam, né? Toda vez que eu mudo a variável no delta, dentro do delta, existe um jacobiano aqui. Então eu teria que olhar mais aqui dentro. Mas essa expressão vai ser GL1 invariante. Que o espaço de vetores, né, módulo, né, um vetor, na verdade, quando eu não estou interessado no tamanho do vetor, só estou interessado na direção, ele define uma linha. Ele define uma única direção num espaço de 3 dimensões. Ou seja, isso aqui é um espaço projetivo, é um espaço de linhas em 3 dimensões. Então, isso aqui é o CP2. Nesse cara aqui, eu vou fazer uma coisa parecida, mas eu já vi que eu vou ter problema de espaço e eu gostaria de escrever aqui perto. Então, vou subir com esse delta aqui. Delta 2, 2. E eu vou escrever aqui. O que vai acontecer? Na verdade, esse delta aqui, que é o mesmo delta desse, eu vou escrever da outra forma. Eu vou imaginar nesse caso aqui, os lambda tilde são proporcionais. Então, eu vou imaginar um plano. São dois vetores B, que definem uma matriz 2×3. Por quê? Porque o meu lambda agora é um plano, nesse caso aqui, né? O meu lambda é definido por dois vetores. E o lambda está aqui. Se o lambda está aqui, ele é perpendicular ao espaço ortogonal B. Esse aqui dá zero. Esse B, então, na verdade, são B12, B13,
pensá-lo na forma de matriz, B2, 2, B2, 3. Tá? E de novo, porque eu estou pensando em termos de plano, né? Um plano B que contém a lambda, ele é invariante, ele tem que ser. Eu não estou interessado em rotações dos vetores, porque as rotações vão definir o mesmo plano. Então eu estou interessado nessas matrizes módulo GL2. Isso define, né, no outro caso, definia um espaço projetivo. Isso aqui seria uma generalização de espaço projetivo, não sei se eu já mencionei ontem, mas isso vai definir o Grassmanniano G2,3. É o espaço de planos de 2 dimensões dentro de um espaço de 3 dimensões. Tá? Pode ser real ou complexo. A gente vai trabalhar em complexo na maior parte do tempo. Então, criando esse cara aqui, agora eu imagino que a minha amplitude vem de uma integração sobre... De novo, desculpa, voltando aqui. Escrevendo essa matriz, você imagina, nós temos 6 graus de liberdade aqui, 6 variáveis que eu coloquei aqui. GL2 são todas as matrizes 2 por 2, são 4 graus de liberdade que eu posso fixar. Então você imagina que esse vértice, que isso aqui só tem 2 variáveis que estão adicionadas aqui e que vão ser fixadas pelas condições desses deltas aqui. Tá? Eu já posso dizer para vocês qual que é os valores. Como a gente viu, o B na verdade ele é lambda, então não preciso escrever. Então aqui eu vou ter B2, 3, B, módulo volume GL2, delta 2, 4. Esses aqui são os menores. Os menores dessa matriz aqui são definidos por 2 colunas apenas. Então, o menor definido pela coluna 1 e 2, 2, 3 e 3, 1. Isso aqui, se a gente encontrar, usando a condição dos deltas, é fácil verificar que isso aqui vai acabar dando 1, 2, né? Isso aqui vai dar 2, 3, isso aqui vai dar 3, 1. E essa integração nem precisa ser realizada, né? Mas é só para vocês verem que a gente vai generalizar. Tá? Nós já vimos que dá para o método recursivo encontrar todos os diagramas on shell até para qualquer um de loops. Tá? Esse processo também permite escrever, tá? Permite escrever também uma expressão para a amplitude, para qualquer ordem de loops, de uma forma bem simplificada, inspirada nisso aqui. Uma amplitude para N loops. Cara, bom, não vou dizer quem é L aqui, porque depois vocês vão ver aqui uma história que eu vou contar.
geral de um diagrama on-shell com caricidades negativas. E esse C aqui, como não me importa rotações internas, né, essas matrizes C, na verdade, elas definem um ponto no espaço de K-planos em N dimensões. Ou seja, é um ponto numa Grassmanniana GKN. Agora vamos observar o seguinte. Vamos olhar agora para um diagrama on-shell para definir algumas características da matriz C correspondente a um diagrama on-shell. Então, digamos, uma coisa bem simples, só para ajudar a gente a analisar. Aqui é um diagrama básico. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu botei esse círculo aqui. Daqui a pouco eu explico. Mas um diagrama on-shell qualquer, tá? Isso aqui é só para visualização. Mas um diagrama on-shell qualquer, ele tem quantas relações, né, ele vai obter. Eu já vou exemplificar com o número de relações, né, em inglês fala-se constraints, em português eu não tem uma palavra melhor do que constraint para constraints? Vínculos, relações vinculantes. Vocês viram aqui, talvez eu não tenha enfatizado aqui, mas pro caso das partículas, para os vértices pretos, por caso dos vértices pretos, eu tenho aqui nesse produto, eu tenho dois vetores que vão estabelecer vínculo com lambda tilde. Então, todos os vértices preto eu vou botar B de black. Inverte em português fica B de branco? Não, é B de black. Então, todos os vértices pretos vão me dar dois vínculos vindo desse delta aqui. Tá? E todos os vértices brancos, vocês viram que o W era 1 por 3, só dá um vínculo. Branco vou botar white. E acontece o seguinte, que como as arestas internas, tá, eles têm lambdas is que não estão definidos. Tá? Então, na verdade, a equação de conservação num vértice, uma condição vai ser usada para definir os lambdas is. Então, eu vou ter que subtrair aqui o número de arestas internas que vão remover um vínculo, né, porque eles são um grau de liberdade a mais que vai remover um vínculo. Agora, então isso aqui é o meu K, que é exatamente o número de partículas de densidades negativas. Talvez não seja muito claro vendo isso, mas vamos continuar mais em frente. Outra coisa que a gente tem é que o número de partículas externas, tá, é igual a 3 vezes o número de vértices, cada vértice tem 3 arestas, menos 2 vezes o número de arestas internas. 3 números de vértices menos 2 números de arestas internas. E qual seria, qual seria o número de graus de liberdades, né? Escreve em inglês, degrees of freedom, que eu vou chamar aqui a dimensão da minha matriz C, seria o quê? Como eu falei para vocês, tanto para vértices brancos como para vértices negros, esses whites eles adicionam 2 graus de liberdade. Então, 2 N vértices. Tá. E aí, cada aresta interna tem 1 grau de liberdade que é removido.
Por quê? Porque eu tenho um GLI aqui, ó. Eu posso multiplicar isso aqui por T, dividir por T. Então, eu tenho um grau de liberdade ali que é redundante, que precisa ser removido, tá? Para cada aresta interna. Esses lambdas têm um índice diferente aí no diagrama. Os índices dos lambdas. Um é lambda I e o outro é. Tinha que ser lambda I e tilde, né? Você está passando isso para mim, né? Então tá. Mas isso aqui pode ser escrito de outra maneira. Eu vou usar agora, usando fórmula de Euler, né? Número de faces menos o número de arestas mais o número de vértices igual a 1. Bom, como a fórmula de Euler ela não pensa nisso aqui, quando eu fiz esse círculo, eu adicionei 4 faces ou N faces ao meu diagrama. Então, na verdade, na fórmula de Euler a gente esquece NF menos N, então seria o número de faces realmente. Tá? Mas você vê que esse círculo ele vai dar essa enfeitada, porque você vai obter o quê? Se eu obtenho aqui o número de vértices igual a 1 mais NI mais N menos NF. E eu substituo aqui, eu vou obter no final NF menos 1. Então, ótimo, existe uma maneira bem direta de nós vermos qual é a dimensão desse ponto na Grassmanniana, né? Ou então, quantos graus de liberdade essa matriz possui, contando o número de faces menos 1. Tá? Aí existem várias maneiras de você colocar as variáveis. Como vocês viram, as variáveis a gente pode pensá-las aqui, naquela ponte de CFW, a gente botou a variável aqui nesse momento, né? Mas a gente pode pensar nas variáveis também aqui, associando a cada face uma variável e associando ao produto das faces, né? Produto das faces igual a 1, ou seja, uma das variáveis, uma das faces pode ser obtida em função das outras. Né? Então tem várias maneiras de associar os graus de liberdade nesse diagrama, ou pelas arestas, ou pelas faces. Tá? Eu gostaria de poder. São 8 e 8. Eu gostaria de poder discutir um pouco mais sobre isso, mas acho que a gente vai ter que parar por aqui. Tá? Então, já mostramos por que é possível montar diagramas on-shell, né? E através daquele processo recursivo do BCFW, já colocamos. Agora, assim, então, uma Grassmanniana, de forma geral, última nota que eu quero colocar, de uma forma geral, uma Grassmanniana GKN, né? Como nós falamos, seriam matrizes, né? Seriam matrizes K por N módulo GLK. Então, isso aqui daria uma dimensão K vezes N menos K ao quadrado, graus de liberdade que eu poderia fixar. Então, a dimensão de uma GLK, de forma geral, seria K N menos K. Então, agora nós estamos numa pipoca agora. Porque eu estou dizendo que essa C é uma Grassmanniana, mas a dimensão dela não é necessariamente Kn menos K. Na verdade, então, para que esse cara
represente uma grassmanniana ou um setor da grassmanniana, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver que o C vai estar num setor da grassmanniana. E a dimensão dele tem que ser sempre menor ou igual a NF menos 1 menor ou igual a K e menos K. Então, na verdade, a gente vai ver amanhã é que a grassmanniana vai ser setorizada em células, que chama, ou estratos, né, de dimensões, né, a partir da dimensão maior, que é K e menos K, até dimensões menores, ela vai ser estratificada, e cada extrato, ou cada célula dessa estratificação, vai corresponder unicamente a um diagrama on-shell. Na verdade, não é bem unicamente, porque existe também a gente vai comentar, existe uma série de equivalência de diagramas on-shell, que a gente vai comentar, então, de equivalência, né? E o que mais? E uma outra coisa mas isso está me dizendo então que, porque essa dimensão está associada ao número de graus de liberdade, e o número de graus de liberdade está associado ao número de loops, né? Cada loop são 4 graus de liberdade que eu tenho para integrar, né? Então, eu estou dizendo aqui que eu não tenho como escrever um diagrama com um número ilimitado de loops, né? Porque aqui eu estou colocando um limite nesse grau de liberdade. Então, amanhã a gente explica isso melhor. Né? Tá bom? Obrigado pela atenção. Desculpa pela memória. Vou passar do tempo.